Olá a todos vocês, mais uma vez estamos aqui para trazermos uma palavra. Esta tarde estava analisando um texto bíblico, livro de Lucas, capítulo 19, que vai falar de Zaqueu. Interessante que o texto diz assim: entrando em Jericó, atravessava Yeshua a cidade. Jericó era uma cidade de passagem para Jerusalém. Ele estava cortando a cidade em direção a ir a Jerusalém. Versículo 3. Versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Yeshua, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quero trazer uma reflexão para nós nessa oportunidade. Zaqueu era judeu. Só que Zaqueu estava trabalhando para Roma. E isso causava um problema muito grande entre as comunidades judaicas, porque isso era tido como uma traição. Um judeu trabalhar para um romano. E todo judeu sabe que todo judeu tem que trabalhar, todo hebreu tem que trabalhar exclusivamente para Adonai. Para isso fomos chamados. Só que Zaqueu estava afastado da Torá, afastado dos caminhos. E ele ouve falar de Yeshua. Alguns insistem em chamá-lo de Jesus, mas vou falar aqui para um grupo, e não é só de hebreus ou judeus ou conhecedores do hebraico, mas pessoas cristãs que vão ouvir esse vídeo. Então, eu vou usar Jesus, a tradução em português, nós sabemos que não é. Mas a questão do texto aqui é que Zaqueu ouviu falar de Yeshua, Jesus, porém não podia ver. E o texto vai enfatizar quem que estava impedindo Zaqueu de ver Yeshua. Lembrando, Zaqueu estava afastado do caminho. Vamos contar que ele é uma pessoa que abandonou o serviço a Avodá, ao Todo-Poderoso, e foi viver a vida sem regras, sem submissão à Torá, sem submissão às regras divinas. Foi viver a vida do jeito que ele quis viver. Só que ele ouve falar de alguém que na Galileia está tendo uma ascensão muito grande. Esse é Yeshua de Nazaré. Yeshua, filho de Yosef. Yeshua começa a fazer sinais na Galileia. E Zaqueu mora numa cidade que vai ficar poucos quilômetros de Jerusalém, né? Yeshua já tinha caminhado muitas horas e faltava um trajeto para chegar a Jerusalém. Então era uma cidade que ligava a Jerusalém. Yeshua, ele vai cumprir o seu destino aqui na terra. Ele está indo para Jerusalém consciente o que tem que fazer. Ele tem que ser entregue pelos judeus e os romanos vão o crucificar. E o que acontece é que ele não pode ver quem é Yeshua. Pregar a palavra hoje, queridos, não é difícil. Nas rádios, nas televisões, ainda que aquela pessoa que esteja falando da Bíblia não seja do nosso segmento. Falar de Jesus, Yeshua, também não está tão difícil falar Yeshua hoje, porque hoje já está indo para os grandes nomes da música, gospel, já estão anunciando Yeshua, é o Messias. Então, no mundo todo, poucos lugares faltam acesso à palavra. Então, falar de Yeshua não está difícil. Na tua rua você pode perguntar se alguém já ouviu falar de Jesus. De Yeshua talvez não, porque nem todos têm conhecimento do hebraico, têm acesso a livros, ao conhecimento. Mas falar do Filho do Todo-Poderoso, aquele que morou em Jerusalém, aquele que morreu no madeiro, muitas pessoas vão falar que conhecem. Só que o problema todo aqui está no versículo 3, que diz assim: ele não podia ver por causa da multidão. Aqui é o problema, querida. Sabe quem é essa multidão? É a multidão de seguidores. São discípulos.
são adeptos, são pessoas que seguem o segmento do Messias. Crer, de alguma forma ou outra, ele está ali. Ali tem fariseu, ali tem saduceu, ali tem essênio, ali tem judeu. Posso dizer que poderia ter até gentil seguindo a ele. Mas o problema todo está que Zaqueu está afastado do caminho. Ele ouviu falar do mestre, mas não pode vê-lo, porque a multidão impede. Eu quero dizer algo nesse momento. Tenho acompanhado, muitas pessoas hoje não podem ver o mestre, não podem ter uma experiência com o mestre, porque as próprias pessoas do segmento estão impedindo que isso aconteça. Porque eles se acham guarda-costas de Cristo. Eles se acham donos da fé. E as pessoas se acham donos do Messias. E o Messias não é propriedade de ninguém. Ele é filho de Adonai. Ele é o filho do Criador. E ele veio para salvar quantos se arrependerem. Ele disse bem claro, os filhos de Israel, muitos não se arrependeram, mas pessoas, os cobradores de impostos, as prostitutas estavam se arrependendo. E iam chegar primeiro no reino que essas pessoas. O que eu tenho visto hoje é que a religião tomou conta do mundo. Mas ver o mestre, ter uma experiência com ele, está ficando muito difícil. A própria religião está impedindo que as pessoas tenham acesso ao Filho de Elohim, à presença divina. Essa palavra é para religiosos, para líderes que estão falando. E por suas bocas as pessoas estão ouvindo, mas não estão vendo. Não estão tendo experiências com a presença divina. Existem muitos falsos profetas que falam de Cristo, falam de Jesus, e até alguns judeus que falam de Yeshua. Mas muitas dessas pessoas não permitem que os seus discípulos, as pessoas ao qual ele está ensinando, possam ter uma experiência próxima. E o texto vai dizer que Yeshua, então, tira algo que está impedindo. E Yeshua vai até ele. Quando a multidão impede que as pessoas vejam o mestre, o próprio mestre se revela para aqueles que querem. Zaqueu queria, mas não podia. Não podia porque ele era pequeno. Ele era pecador. Ele estava afastado do caminho. Mas o mestre viu dentro do coração dele, por revelação divina, por revelação de Yah, que aquele homem queria e podia e iria se arrepender. E no final do texto, Yeshua vai dizer, este sim é filho de Abraão. Zaqueu fala algo interessante, que ele diz, se ele defraudou, ele vai devolver conforme a Torá instituía. E que está na Torá até hoje, é válido, porque a Torá não foi abolida. Então Zaqueu diz, olha, se eu defraudei, eu devolvo 4 vezes, conforme diz a Torá. E Yeshua diz, a salvação chegou a esta casa. Este é um filho de Abraão. Então o filho de Abraão não é quem segue pelo caminho. O filho de Abraão é quem tem as obras de Abraão. Quero deixar bem claro que usar uma barba não quer dizer nada. E guardar sábado não quer dizer nada. Nós temos que ter as obras de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Por quê? Ele cria, ele creu e ele praticou aquilo que ele aprendeu. Ele praticou aquilo que agradava a Kadosh Baruch Hu, ao Todo-Poderoso. Então esse vídeo é para os religiosos que estão impedindo os pequeninos de verem o mestre. E Yeshua está se revelando dentro das casas. Porque em muitas igrejas ele não se revela mais. Porque a liderança está impedindo de que essas pessoas possam ver a Cristo. As lideranças estão impedindo que essas pessoas enxerguem o mestre. Eu não dependi de igreja, de pastor, para voltar para o caminho. Cristo foi lá e me puxou com mão forte, porque eu estava no mundo, preso em algemas. Mas Cristo foi lá, não foi por causa de pregação, ninguém me procurou, ninguém me pregou a palavra, eu não fui no YouTube ver pregação de ninguém. Cristo me impulsionou a entrar numa aliança com ele. E é isso que ele está fazendo nesses últimos dias. Os falsos profetas não vão impedir o Ruach HaKodesh, a presença divina, de fazer a obra que ele tem que fazer. E os selados já estão selecionados. O Apocalipse diz que aqueles que vão ser salvos já está selecionado. Nenhum falso profeta vai impedir
que as pessoas sejam salvas, porque os nomes dessas pessoas estão no livro da vida. Ninguém pode impedir você de conhecer a presença divina. Ninguém, não tem instituição, não tem ninguém. E essa palavra para os líderes, vocês darão mais conta. Yeshua falou, quem sabe faz errado, terá mais rigor para essa pessoa, para aqueles que nunca ouviram a palavra. Quero dizer que muitas pessoas vão entrar no reino primeiro que muitos, que se acham porque botam um terno, põem uma gravata, põem um talite, põem um kippah na cabeça, tá achando que é. Não. Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. E Yeshua foi para dentro da casa dele. Ele entrou dentro da casa de um pecador. Mas em muitas casas de religiosos, ele não entra. Porque é impedido de entrar. Porque quando ele entra na vida do homem, a primeira coisa que ele faz é transformar o caráter, a vida, a mente. A pessoa não pensa em ganhar com a palavra. A pessoa não pensa em dar. A pessoa que ama o Mashiach, que ama Kadosh Baruch Hu, ele pensa em dar a palavra de graça. Não como esses falsos profetas, tá? Que usam da Bíblia para se beneficiar. Já viram o filme O Livro de Eli? Vai ver o filme O Livro de Eli. Que coisa tremenda que aquele filme fala sobre a Bíblia. A Bíblia não é para estar na mão de qualquer pessoa. Infelizmente. Infelizmente, a Bíblia foi feita, tá? Foi preservada para os fiéis e verdadeiros. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sei em Bíblia. Eu não preciso mais da Bíblia para crer que Yeshua existe. Eu não preciso mais da Bíblia para crer que o Mestre está vivo. Eu não preciso mais da Bíblia. É uma fonte de estudo. Porque eu tenho minha experiência todos os dias. As minhas orações matinais todos os dias. Andando com Elohim. Ouvindo a voz dele. Quando estou em perigo, ele me avisa. Quando tem bênção vindo, ele me avisa. Quando estou errado, ele me corrige várias vezes. Kadosh Baruch Hu já me advertiu porque eu estava errado. Quantas vezes ele falando para mim que em algumas coisas eu estava saindo do caminho e eu voltava para o caminho. Eu não precisei de religião. Eu não preciso, você não precisa de ninguém para ter acesso ao Pai. Só de Yeshua HaMashiach. Crendo nele, se arrependendo, fazendo uma techuvá. Eu vi um rabino falando, eu não sei nem se era rabino, mas parecia ser um rabino. Ele disse que techuvá é a pessoa que erra, se arrepende, abandona. E em uma outra oportunidade de cometer o mesmo erro, ele não peca. Digamos que a pessoa adultere, ele se arrepende, porque perdão há para o pecado. Então, quando ele tem a mesma chance de pecar, ele não peca. Isso é techuvá. E é isso que nós precisamos. Abandonar o pecado e ter um encontro com Hashem. Eu quero dizer para você, não atrapalhe a obra de Deus. Não atrapalhe a obra de Hashem. Como? Não seja religioso. Não seja falso profeta. Ajude as pessoas a terem encontro com Yeshua. Para de ensinar o que a doutrina da AB diz, o que a doutrina da igreja tal fala. Prega o que está na palavra. Ainda que isso traga para você lutas e perseguições. Porque Yeshua não foi a favor da religião da época dele, ele foi a favor da Torá. Quando as pessoas estavam usando a Torá de forma errada, ele corrigiu as pessoas. Ele foi contra as seitas da época que estavam distorcendo. Ele era a favor quando batia com a palavra de Elohim. Quando saía da palavra de Elohim, não era a favor. Nós não somos religiosos, nós somos servos do Todo-Poderoso. Essa palavra é para vocês, meus amigos, para nós. Muitos de nós estão atrapalhando. Mas foi o que eu falei. Quando o homem atrapalha, Hashem entra em ação. Está no livro de Ezequiel. Hashem diz, eu mesmo vou à procura das minhas ovelhas perdidas. Porque os pastores não se importam mais com as ovelhas, deixaram elas ir embora, os lobos estão devorando, estão se perdendo, só querem a gordura, a lã. Eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas. E eu sou hebreu, fui buscado por Hashem, por Yah. Quero agradecer Yah e a você. Se esse vídeo falou com você, compartilhe esse vídeo. Pessoas precisam largar de ser religiosos e aprenderem a amar Kadosh Baruch Hu. Amar é ação. Você não ama ninguém só pensando. Você precisa agir.
que vocês possam ser abençoados. Setembro é o final do ano judaico, é um ano importante, muitas coisas estão acontecendo no mundo, e Yeshua está voltando, tá? Quero deixar bem claro aqui que a volta de Yeshua não vai tardar. Ele está voltando, prepare-te, você precisa estar preparado. Você não precisa se preparar, você precisa estar preparado para que possa ter um encontro com Hashem, Kadosh Baruch Hu. Que Hashem vos abençoe, que esta palavra edifique sua vida. Shalom Aleichem.